Tribunal de Nampula ainda não tem informação detalhada sobre os 7 corpos encontrados em Murupula. Presidente da República exige identificação e responsabilização dos insurgentes de Cabo Delgado. Ossufo Momad, Manuel Bissopo e Elias Dhlakama podem ser candidatos à liderança da Renamo. Muito boa noite. O Presidente da República desafia os órgãos da Administração da Justiça a serem mais dinâmicos e a garantirem respeito pelos direitos dos cidadãos, segurança e ordem e tranquilidade públicas. Filipe News pede a identificação e responsabilização dos homens que protagonizam ataques em Cabo Delgado. Celebra-se esta segunda-feira, 5 de novembro, o 37º ano da institucionalização do Dia da Legalidade. Neste âmbito, o Presidente da República, Filipe News, recebeu os responsáveis do setor da administração da justiça no país, aos quais exigiu mais dinâmica no exercício das suas funções e garantia dos direitos dos cidadãos. Os nossos concidadãos só os conhecem quando têm problemas por resolver e têm medo. Queremos encorajar-vos a abrirem-se ao público. O alto magistrado da nação exorta a proteção do meio ambiente e o combate à caça furtiva. Isto é o nosso rubi, a nossa umbila, a nossa tartaruga, as nossas águas cristalinas não podem ser poluídas. As nossas leis devem proteger o nosso elefante, o nosso rinoceronte, e agora, mais que nunca, o nosso leão. Os recados de Filipe News estenderam-se à segurança no país, tendo em conta a atração do investimento estrangeiro. Só investe quem tem a garantia de que há segurança jurídica e seriedade suficiente para desenvolver o seu negócio de modo a evitar conflitos imprevisíveis ou intermináveis. Na mesma ocasião, News apelou aos operadores do sistema de administração da justiça para identificarem e responsabilizarem aqueles que, desde outubro do ano passado, têm implantado terror em Cabo Delgado. Estamos a pedir essa colaboração com as Forças de Defesa e Segurança, mas também no esclarecimento e responsabilização destes atos macabros contra o nosso povo e contra o desenvolvimento de Moçambique. Estão a queimar casas. O Dia da Legalidade é celebrado sob o lema por um sistema de justiça efetivo e moderno. Os órgãos da Administração da Justiça em Nampula aguardam pelo relatório da medicina legal para darem seguimento às investigações sobre o caso dos corpos abandonados nas matas no distrito de Murupula. Neste momento decorrem os processos de identificação dos corpos e as causas da morte. Desde a descoberta pela população de 7 corpos abandonados no povoado de Muarrapaz, distrito de Murupula e Nampula, até esta parte ainda não foram apuradas as causas das mortes e nem os autores. Ainda está-se a trabalhar no assunto, na identificação dos corpos e também apurar os possíveis autores deste crime. Exatamente. E em que passo estamos? Identificação dos corpos. Já se fez a autópsia? É exatamente este processo de identificação dos corpos. A autópsia para saber as causas da morte e depois identificar também os corpos. Devemos esperar daqui a quanto tempo, Sr. Diretor? É difícil saber, talvez, porque dependemos dos serviços de medicina legal, né? Eles têm os seus prazos, têm os seus trâmites, então só podemos aguardar. O juiz-presidente do Tribunal Provincial fez saber que deram entrada este ano 9.497 processos. Alberto Assani disse preocupado com a subida de casos de roubo com recurso a armas de fogo. De janeiro a esta parte deram entrada 9.497 processos. Destes findaram 8.272 e transitaram para o mês de novembro, neste caso, 18.687 processos. Principais constrangimentos, olhando para o volume de processos? Número insuficiente de magistrados, infraestruturas, são os desafios que nós temos neste momento em termos de dificuldades a enfrentar.
Ainda em Nampula, a polícia continua sem pistas nem detidos, no caso ligado ao assassinato de uma jovem de 35 anos de idade na semana passada. Por outro lado, há 2 semanas que familiares procuram informação de uma jovem que desapareceu sem deixar rastros naquela cidade. Um trajeto sinuoso no período noturno, um bairro de expansão desolado e abalado com um episódio de violência registrado na semana passada, em que a vítima foi a jovem Maria Ivete, de 35 anos de idade. Terça-feira, a noitinha mandou uma mensagem para a vizinha, aquela que está aqui, e disse que viria tarde e que a miúda, com que ela vive, a sobrinha dela, ela que fosse cuidada pela vizinha. Mas o que aconteceu é que ela não regressou, a vizinha não viu, terça, quarta, né? Quer dizer, um dia, 24 horas. E na quinta-feira de manhã, quando vem da escola, a miúda apanhou a porta aberta. Então, ela depois vai até o quarto para mudar de roupa. Então, eu no quarto dela não encontrou a tia estatelada. A miúda, em referência, é a sobrinha da malograda, de apenas 10 anos de idade, que ao ver o corpo estatelado no quarto, tratou de alertar a vizinha. Cheguei aqui com o meu sobrinho, de verdade, encontraste embaixo. Eu disse, assim já morreu. Saímos com ela, com aquele meu sobrinho, fomos no secretário, fomos no polícia. Polícia essa que 4 dias depois não tem pistas concretas do assassino, apesar do mesmo ter levado o celular da vítima e usado dias depois do crime. Tratando-se de um caso em que ocorreu o delito em local não especificado, uma vez que a única pessoa que se encontrou foi a vítima já sem vida, mas existem suspeitas e a polícia está a trabalhar com base nessas suspeitas. Nesta outra casa, na periferia da cidade de Nampula, há pouco mais de uma semana que uma jovem saiu e nunca mais voltou, deixando o esposo e uma criança menor de idade. 8 reclusos invadiram-se da cadeia central da Beira. Da lista dos foragidos constam nomes como Isaías Nicolau, indiciado do assassinato da cidadã portuguesa em dezembro do ano passado, e Muniz Bambo, recentemente condenado a 16 anos por estar envolvido no roubo de 29 milhões de meticais no Millennium BIM. Mais um grupo composto por 8 reclusos fugiu da cadeia central da Beira. O último caso foi registrado na madrugada deste domingo, depois dos fugitivos terem cerrado as grades da sua cela por sinal de segurança. 6 são preventivos, ou seja, aguardavam julgamento, e 2 deles são condenados. Entretanto, a evasão aconteceu naquela da noite, por volta das 2 horas de madrugada, 3 horas. Dentre os fugitivos está Isaías Nicolau, que foi detido em finais de dezembro do ano passado, indiciado de ter assassinado a cidadã portuguesa Inês Bota, e Muniz Bambo, condenado a cerca de um mês por ter provado o seu envolvimento no roubo de mais de 29 milhões de meticais num dos balcões do Millennium BIM na Beira, segundo confirmou o diretor da cadeia, que acrescentou que já há diligências em curso envolvendo vários órgãos da justiça com vista a capturar os fugitivos. Refira-se que há cerca de uma semana, a procuradora-chefe de Sofala mostrou-se preocupada pelo fato do caso do assassinato da cidadã portuguesa não ter sido ainda julgado. Nesta segunda-feira, a procuradora disse que este caso é preocupante, mas garantiu que, apesar da fuga de Isaías Nicolau, o caso pode ser julgado. É preocupante, não deixa de ser preocupante, é muito preocupante. Afetar o processo de julgamento não, porque existem os outros que estão lá, né? Ele pode muito bem ser julgado a refilia, porque a sessão preparatória já foi concluída. Entretanto, a procuradora referiu que a cadeia central da Beira não oferece condições de segurança. Não por culpa das pessoas que lá estão, porque o próprio estabelecimento já é antigo e quando foi concebido nessa altura era para um determinado número de pessoas. A dinâmica da sociedade hoje em dia é outra. Refira-se que em agosto do ano passado, outros 17 reclusos fugiram da cadeia central da Beira, entre eles os envolvidos no caso do Millennium BIM. Ossuf Momad, Manuel Bissop e Elias de Lhakama poderão estar na corrida à presidência da Renamo.
A eleição interna deverá decorrer antes de abril do próximo ano. A Renamo está sendo dirigida internamente pelo general Ossuf Momad desde princípios de maio deste ano, na sequência da morte por doença do seu líder, Afonso Dhlakama. Este partido pretende ter, antes de maio do próximo ano, uma direção de acordo com os estatutos do partido que deverão ser eleitos num congresso. Ossuf Momad, atual dirigente da Renamo, Manuel Bissop, atual secretário-geral, e Elias Dhlakama, irmão de Afonso Dhlakama, têm sido apontados em alguns círculos internos da Renamo e nas redes sociais como os potenciais candidatos. O saudoso presidente deixou todas as ferramentas. Se recorda, vocês gravaram muitas vezes, em que ele explicava esse problema, que na Renamo, o presidente da Renamo, ele sempre sai das massas, sai de reconhecimento do trabalho feito, né, pelas massas, pelos membros, pelos quadros, que valorizam esse esforço e dão essa confiança ao presidente. E através dos procedimentos oficiais, que é o Congresso. Entretanto, Manuel Bissop não confirmou e nem desmentiu a informação de que pretende candidatar-se à presidência do seu partido. Para liderar a Renamo não é só vontade de Bissop, eu quero ser presidente. Portanto, a vontade individual não sobrepõe à vontade da maioria. Por isso, todos nós somos soldados prontos para cumprir uma missão que é a vontade da maioria. Elias Dhlakama também não confirmou e nem desmentiu a sua pretensão de candidatar-se à liderança da Renamo. Os membros da Renamo têm opções, cada um opta por aquilo que quiser, é o desejo que os membros da Renamo têm, mas que o faça. Vai depender da minha última decisão. Ivone Soares, chefe da bancada da Renamo na Assembleia da República, e Antônio Muxanga, deputado da Renamo, indicaram que o partido deve urgentemente legitimar a liderança do mesmo. E que possamos muito rapidamente nos recompormos como partido, com uma direção firme para avançarmos para as eleições gerais. O partido Renamo tem tempo muito apertado mesmo, porque o que a lei diz, a lei eleitoral, é que as candidaturas para presidente da República, para a Assembleia da República e para as Assembleias Provinciais devem ser efetuadas até 180 dias antes do dia da eleição. O que não sei é a velocidade em que as pessoas estão a encarar isso. E se as pessoas ligadas a esses organismos, que são organismos que devem influenciar as decisões, colocar um calendário a quem decide. Entretanto, o secretário-geral da Renamo garantiu que até janeiro o seu partido já terá definido o local e as datas onde será realizado o Congresso. Quer dizer, estamos a falar nos próximos 2-3 meses, termos o Congresso e termos todos os órgãos do partido de acordo com a nova realidade. A Renamo manifestou o desejo de ver encerrado o processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração das suas forças até ao fim do presente ano, dentro dos termos de referência acordados com o Governo. A Renamo, através de seu secretário-geral Manuel Bissop, quer ver as questões militares que tem estado a negociar com o Governo, que deverão culminar com a integração dos seus guerrilheiros nas forças de defesa e segurança e outras reintegradas na sociedade, encerrado até dezembro, de acordo com os termos de referência previamente acordados com o Governo. O processo está a decorrer, mas ele não obedece um formato linear, é um formato complexo, porque há questões que devem ser analisadas ao fundo, e por se tratar de questões militares, em algum momento o governo puxa para o seu lado, e que a Renamo também tem a responsabilidade de não deixar que aquilo que foi definido como termo de referência seja violado. Isto leva seu tempo, mas eu tenho certeza que nos próximos tempos terá-se um desfecho muito feliz para o povo. Gostaria que fosse esse ano, para não transitarmos para outro ano com problemas, mas isso depende da maneira como as coisas estão a decorrer lá na mesa. Como sabe, eu não faço parte da equipa, né? Se calhar a pessoa que está na equipa pode falar com detalhe, que olha, a fase é esta, o que está a faltar é isto e aquilo, mas como político tenho que ter fé de que o mais urgente possível temos que fechar o processo, mas sem prejudicar aquilo que foram os termos de referência, tal como o nosso saudoso presidente desenhou, porque é isso que vai garantir que o Moçambique continue em paz para sempre.
Vamos olhar para outras notícias no Jornal da Noite. Alguns automobilistas consideram insustentáveis as taxas a pagar na portagem da Ponte Maputo-Catembe. Entretanto, o PCA de Maputo Sul diz que essa interpretação resulta da falta de informação e desconhecimento do real valor da infraestrutura. As reclamações vêm de automobilistas, por sinal residentes e trabalhadores na Catembe, que questionam os valores a serem pagos pelo uso da ponte Maputo-Catembe. Essa ponte só é para turismo, não é para nós todos que somos cidadãos moçambicanos. Para se pagar portagem 160, então os chapas também vão subir. Eu acho que deveriam sentar, analisar mais uma vez, baixarem um pouco. Por que não fazem 50? E daí volta a pessoa paga 100. Esta ponte é nossa, veio para ficar. Nós estamos a emprestar, é nossa ponte. Nós estamos a residir na Catembe e teremos dificuldade de pagar esse valor. É muito. Gostaríamos que o valor que seja um pouco baixo disso. Em reação a estas reclamações, o PCA da Maputo Sul começou por explicar que as taxas foram definidas, tendo em conta a necessidade de aliviar o custo de vida à população. Mas ainda, Silva Magaia disse que as queixas resultam da falta de informação e desconhecimento do real valor da infraestrutura. Não posso dizer que seja legítima, julgo que ela resulta de desconhecimento. Não é? É muito difícil uma pessoa avaliar se é caro ou se é barato antes de provar, não é? Admira-me que as pessoas possam estar a reclamar antes de sequer terem experimentado. Esta ponte vai mudar completamente a forma de estar na travessia entre Maputo e Catembe. Infelizmente é muito difícil transformar perdas intangíveis em valores monetários. Relativamente aos descontos para os utilizadores frequentes, os valores a pagar por cada viagem irão variar entre 64 e 148 meticais. Aquele que for trabalhar em Maputo durante 5 dias por semana e não tiver necessidade de ir aos fins de semana, vamos lá assumir que a semana de trabalho tem 5 dias, estamos a falar de 2 viagens por dia, 10 viagens por semana. Em média, o mês tem 4 semanas, 40 viagens por semana. Quem fizer 40 viagens por semana vai pagar 107 meticais, por causa do benefício do desconto. Paga 107 meticais por travessia. Quem ultrapassar, vamos lá supor que para além dos 5 dias de trabalho, há de ir lá ao fim de semana para os seus afazeres pessoais, então ultrapassa este limite das 40 viagens e entra dentro do limite das 40, entre 40 e 50. Este vai pagar 86 meticais, é o desconto que beneficia, 86 meticais cada vez que atravessa em vez dos 160 meticais. O ponto mais alto são aqueles que ultrapassarem as 60 viagens. 60 mais uma ida imprevista, alguma emergência, estará acima das 60 viagens. Este vai pagar 64 meticais. Portanto, este é o desconto mais alto que se consegue dar por cada viagem, em vez de 160 meticais, pagar 64 meticais. O governo espera que diariamente atravesse a portagem da ponte Maputo-Catembe mais de 4.000 viaturas, contra cerca de 200 viaturas que atualmente atravessam a Bahia usando o ferryboat. Entraram esta segunda-feira em vigor as novas taxas no Instituto Nacional de Transportes Terrestres. Era para ter sido um processo tranquilo. Norgildo Manhissa conseguiu fazer o depósito e parte da burocracia para recuperar a carta de condução antes do dia 5, data limite para quem não queria ser contemplado pelas novas taxas do Inater. Pedimos alguma informação sobre nós que já havíamos feito o pagamento. Então, saiu um senhor, acho que é polícia nesse caso, disse que não haveria problema. Nós estamos a pedir falar com a pessoa da Inater. Ele diz que para vocês que já fizeram pagamento não há problema. Tal como Norgildo Manhissa, este grupo também correu contra o relógio e até venceu. Pagou as taxas na semana passada, mas igualmente não conseguiu ter as cartas de condução. Hoje chegamos, estão a colar um panfleto lá a dizer que quem não tem dinheiro entra em vigor os 2,5, mas nós depositamos, cadê a lei do consumidor? Está a entender? Fomos ao Ministério, fomos dado tiros lá, a polícia dá tiros no chão, né? Tiro ao ar e detém 3 homens. O motivo do descontentamento está relacionado a esta circular que, segundo os utentes, foi disponibilizada na manhã desta segunda-feira, mas que data de 2 de novembro. Nela, o Inater informa que
Os talões de depósito cujas operações bancárias tenham sido realizadas nas datas anteriores ao dia 5 de novembro de 2018, os seus valores devem ser atualizados mediante o pagamento das respectivas diferenças. A STV tentou ouvir a explicação do Inater sobre estas questões, mas o porta-voz da instituição mostrou-se indisponível. Mais de 20 técnicos do Instituto Nacional de Petróleos e da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos vão beneficiar de bolsas de estudo na área de petróleo e gás na França. Para isso, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia assinou hoje um memorando de entendimento com a Embaixada da França. O governo quer mais moçambicanos envolvidos na exploração de hidrocarbonetos, cujo início dos projetos da Bacia do Rovuma está previsto para 2023. Para o efeito, o Executivo assinou esta segunda-feira um memorando de entendimento com a França, à luz do qual mais de 20 técnicos vão frequentar cursos de mestrado na área de hidrocarbonetos. O presente programa de bolsas de estudo testemunha o caráter excelente da nossa colaboração e, igualmente, o resultado de uma estreita colaboração com os diferentes intervenientes franceses do setor de formação. Ao todo, as bolsas vão custar 700 mil euros a serem desembolsados pela Agência Francesa de Desenvolvimento. O fato anima o Ministro dos Recursos Minerais, que vê no acordo mais um passo para que o país tenha mais quadros formados na área de hidrocarbonetos. Vem complementar os esforços que o país vem realizando, portanto, através de formação em vários países, e que vem ocorrendo já há vários anos, existindo já mais de 150 moçambicanos com formação média e superior nesta área. Além dos técnicos do Instituto Nacional de Petróleos e da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, o grupo inclui 2 docentes da Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane que vão fazer cursos de doutoramento. A confiança dos empresários nos principais indicadores macroeconômicos fechou o terceiro trimestre em baixa comparativamente ao trimestre anterior. A baixa confiança da classe empresarial nos indicadores econômicos do país influenciou negativamente as expectativas no emprego, que voltaram a cair pelo segundo trimestre consecutivo. Esta conjuntura desfavorável no trimestre em análise deveu-se igualmente à avaliação negativa da confiança nas atividades de produção industrial, dos serviços não financeiros e do comércio, face à apreciação positiva registrada nos setores de transportes, construção, alojamento e restauração, indica o Instituto Nacional de Estatística. Os preços prolongaram a trajetória decrescente pelo segundo trimestre consecutivo a um ritmo ligeiro, apesar de ter aumentado de forma tênue em setembro. Em média, 29% das empresas inquiridas pelo Instituto Nacional de Estatística enfrentaram algum obstáculo no terceiro trimestre, o que correspondeu a um equilíbrio das firmas com limitação de atividade se comparado com o trimestre anterior. A estabilização da proporção de empresas com obstáculos no seu desempenho foi influenciada pela redução de empresas com dificuldades nos setores de construção, de alojamento e restauração e de outros serviços não financeiros. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Há mais de 100 anos que Five Roses mistura só as melhores folhas de chá para criar um sabor distintamente suave e refrescante. Só Five Roses é a chávena perfeita de chá para a sua vida de todos os dias e as ocasiões mais especiais da sua família. E para todos os outros momentos, porque ninguém faz o melhor chá que você e Five Roses. Experimente o novo Five Roses Strong African Blend, um chá de qualidade a um ótimo preço. Oceana, valor e qualidade. Vem aí a segunda edição do Mosefo Young Leaders. Queres fazer parte desta iniciativa? É simples. Vai ao site do Mosefo Young Leaders através do telemóvel ou computador. Clica no botão de registro, preenche a ficha de inscrição, clica em comprar e já está. Acompanha todas as novidades sobre este fórum através do aplicativo Mosefo e ficamos à tua espera nos dias 28 e 29 de novembro. O futuro somos nós.
Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bem jeito. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. Se tens uma startup ou és um empreendedor, não perca esta oportunidade. Vai já ao site www.mozefo.com, preenche o formulário e passas a fazer parte do Mozefo Young Leaders Business Challenge, uma competição que promove o empreendedorismo juvenil e projetos de inovação. As candidaturas estão abertas até o dia 11 de novembro de 2018. Agarra-te a esta oportunidade e dá asas aos teus sonhos, porque o futuro somos nós. Exata Pazel e tem uma agenda cheia. Aqui ela costura, mas também cria roupas. Exata tem 33 anos, produz uniformes escolares para várias instituições na Libéria. Com seu talento, ela quer ajudar outras mulheres que buscam uma profissão nesta área. Ajudar as mulheres inspira-me. Quero capacitar mulheres porque elas têm um papel importante na sociedade. Mas são também vulneráveis. Rose Cassé está tendo formação no grupo de Exata. Planeiam roupas femininas para serem vendidas em vários locais da cidade. Jovens mulheres representam 40% da população da Libéria. A maioria delas não é escolarizada. Na Libéria, algumas instituições oferecem alternativas para mulheres. Não faz muito tempo que Exata Pazel e participou de um curso neste local. Recebeu um certificado de costura. Hoje ela capacita estas jovens mulheres que abandonaram a escola, como a aprendiz Elfrieda Saki. Espera-se que as aulas sejam uma oportunidade para uma carreira de costureira. Ela ensina as mulheres, mas com perspectivas para o futuro. Já que não podem ter uma oficina de costura, elas aprendem a costurar para que, quem sabe um dia, possam ter um próprio negócio. Exata e sua amiga Rose visitam a dona da Casawa Fashion House. Tina Kapan é dona da única loja de roupas em Monróvia. Aqui ela vende as roupas numa garagem que ela criou bem perto de sua casa. Hoje, Exata está aqui para mostrar a Tina Kapan, sua mentora, as novas criações. Ela quer exibir e vender as suas roupas nesta loja. Sempre achei importante criar produtos made in Liberia com a identidade do país. Por isso percebi que precisávamos de uma escola de moda para ensinarmos e orientarmos sobre como funciona a indústria.
how the whole industry works. Entre os horários das aulas, Exata tenta registrar o seu negócio. Para obter contratos do governo, ela precisa de uma entidade legal registrada, algo que pode ser complicado. É preciso 1 hora inteira para que ela aprenda sobre todos os certificados que deve apresentar. E sobre alguns desses, ela nunca ouviu falar. Estou determinada a cumprir todos estes requisitos, pois é muito importante para nós. É a única maneira de conseguirmos um bom contrato. Exata Pazel e sonha em construir a indústria da moda na Libéria. E este sonho começa bem aqui, na sua pequena casa. Wakaliwood ao vivo. Cenas cheias de ação coreografadas por membros da equipa nacional de Kung Fu do Uganda, bem no centro de um bairro de lata da capital, Kampala. Isaac Nabwana, de 44 anos, é o realizador, operador de câmara, produtor e editor. Quando não tinha dinheiro para ir ao cinema, o irmão mais velho contava-lhe as histórias dos filmes. Agora, Nabwana dá vida a essas fantasias. I love action. Adoro ação. Os filmes podiam ser todos ação. Para mim, é a coisa mais importante. Odeio diálogos. Editar diálogos é aborrecido. Com ação, vê-se alguma vida. But if it is action, then you see some life. Isaac Nabwana trabalha com uma grande equipa. Como não pode pagar aos atores, todos dependem do dinheiro da venda de DVDs. Ainda assim, os duplos dão o seu melhor. Action is different. It's not like love stories. Ação é algo diferente. Não é como as histórias de amor que podem ser filmadas numa semana e editadas noutra. Com a ação, filmamos e depois descansamos alguns dias porque os atores estão exaustos ou mesmo lesionados. Todas as cenas de ação têm de ser cuidadosamente ensaiadas. Tudo depende do momento e de como se segura na arma. É isto. Este é o guião das filmagens de hoje. São apenas algumas notas feitas à mão. Todo o guião caberia num só caderno. Vai ser ação no gueto. Na segunda parte das filmagens, há guarda-costas reais para garantir que ninguém causa problemas. Desta vez, Nabwana está a filmar nas ruas. O filme conta a história clássica do bem contra o mal, a polícia contra a máfia, provocações e poder, mas acima... Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o país. Uma nova plataforma da sociedade civil foi lançada hoje em Maputo. Trata-se de ADS, que, segundo o seu presidente Adriano Vunga, pretende ser um centro de ideias sobre liderança, desenvolvimento e juventude. Denominada ADS, a nova plataforma da sociedade civil quer juntar as mais diferentes sensibilidades no debate e produção de ideias sobre o desenvolvimento político, econômico e social do país, bem como sobre o impacto das políticas públicas na vida dos cidadãos. Nós no ADS pretendemos justamente indagar, pretendemos questionar até que ponto aquilo que é a ação governativa é conducente ao desenvolvimento. Esse é o nosso foco específico. No seu primeiro ato público, o ADS convidou o acadêmico nigeriano Adebayo Olukoshi, que defendeu a necessidade de os países africanos apostar mais nas suas ideias de desenvolvimento e criticou a falta de uma governação estável e previsível na maioria dos países. No matter the ambition of any political leader who comes into power in many of our countries on the continent, the absence of that formula for governing in a stable and predictable manner on the basis of rules that we all adhere to, that absence effectively cripples the capacity of governments to function effectively. Intervieram ainda na cerimônia do lançamento do ADS a ativista juvenil do Botswana, Shamila Gossi,
a presidente da Associação dos Jovens Empreendedores e ainda o embaixador da Suíça e a vice-ministra da Juventude e Desportos, que encorajaram a iniciativa. Get up and stand up because the future is yours. It's really yours. And don't let anybody to kidnap your future with the decision of today. Nós queremos encorajar a nossa juventude, como foi expressado aqui pelas nossas oradoras, que saiam da caixa, não se intimidem. Para o seu funcionamento, o ADS diz contar com o apoio de organizações amigas e parceiros. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas apreendeu nos últimos 15 dias produtos com prazos expirados avaliados em mais de 400 mil meticais. São ao todo mais de 700 estabelecimentos comerciais que foram fiscalizados nos últimos 15 dias. Como resultado desta fiscalização, a INAI apreendeu produtos avaliados em pouco mais de 400 mil meticais por estarem fora do prazo. Como tal, no que refere aos produtos fora do prazo, todos eles foram apreendidos e esta prática teve lugar nas províncias de Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Inhambane e Gaza. Além da apreensão desses produtos, a INAI diz que vai lançar mão dura contra os agentes econômicos que fazem a comercialização do álcool em locais impróprios, bem como aos meios de comunicação social que passarem publicidade sobre bebidas alcoólicas antes das 20 horas. O Código da Publicidade responsabiliza 3 níveis ou 3 instituições principais que intervém na matéria da publicidade. O primeiro nível é do dono da publicidade. O segundo nível é da agência publicitária. E o terceiro nível é do meio que serviu para veicular esta informação. Questionado sobre a impunidade em relação à venda de bebidas alcoólicas próximo às escolas, o porta-voz da INAI disse que, neste momento, ainda se está na fase educativa. A educação continua com dificuldades para reduzir o rácio aluno-professor, ou melhor, alunos-professor, apesar de ser o setor que mais beneficia do orçamento do Estado. O governo elegeu a educação como um dos setores prioritários na alocação de fundos do orçamento do Estado. Por exemplo, este ano a educação está a receber o equivalente a 22,7% do valor total do orçamento do Estado. Ainda assim, a sociedade civil entende que ainda prevalecem problemas na gestão do dinheiro alocado para executar o que foi planificado. Até hoje, o rácio está a 60 alunos por professor, na média geral em todo o país, o que significa que algo está a falhar, ou no processo de planificação, ou no processo da prestação de contas, ou no processo da fiscalização do que de fato o orçamento que está sendo alocado no setor está a fazer. Há muita parte do orçamento que é alocado à educação que é gasto ao nível central. Este posicionamento foi apresentado na manhã desta segunda-feira, durante uma mesa redonda sobre financiamento e gestão do orçamento no ensino básico, onde participaram parlamentares, membros de assembleias provincial e municipal, técnico dos Ministérios da Educação e Desenvolvimento Humano, da Economia e Finanças e da Autoridade Tributária. As recomendações produzidas neste encontro serão encaminhadas para o Ministério da Educação. Sentarmos ao nosso nível com o Ministério, apresentarmos também um posicionamento que será encaminhado à Assembleia da República, com vista a que os deputados tenham especial atenção à questão do orçamento do financiamento alocado ao setor da educação. Dados do Movimento da Educação para Todos indicam que, atualmente, 94% do orçamento da educação destina-se às despesas de funcionamento e salários e apenas 6% vão para as despesas de investimento, tais como a construção de salas de aulas e compra de equipamentos escolares. A Universidade Pedagógica em Quelimane disponibiliza uma biblioteca móvel com um total de 700 livros e 400 obras infanto-juvenis. A iniciativa visa incutir na criançada o gosto pela leitura. A biblioteca, batizada com o nome Enxuabo Mukukuta Oziwa,
que em português significa cara do conhecimento, vai circular um pouco pelas escolas da província. Na ocasião, o reitor da instituição submeteu algumas crianças à leitura. Helena, Isabel, consegues descobrir onde é que elas se encontram em cada imagem? Jorge Ferrão apelou aos gestores a fazerem circular a biblioteca móvel para que rapidamente as crianças tenham acesso aos livros. Nós temos hoje mais de 4.000 títulos que servem para melhorar o desempenho de leitura das nossas crianças. Então eu queria agradecer à diretora da escola por ser uma das primeiras escolas em Quelimane que recebe esta biblioteca, mas porque a biblioteca é móvel, ela vai circular, vai passar por várias escolas. Agora, aqui na vossa escola, tem que ser o lugar onde as crianças têm que ter o melhor desempenho em leitura. Refira-se que com a biblioteca inaugurada passam a ser 5 bibliotecas móveis distribuídas pela UP um pouco pelo país. Vamos olhar o mundo. Decorrem amanhã as eleições intercalares nos Estados Unidos da América, que poderão ou reforçar ou reduzir o poder de Donald Trump na Casa Branca. De acordo com as sondagens, os democratas mostram-se mais vantajosos que os republicanos. É já esta terça-feira que 34 milhões de eleitores norte-americanos vão decidir os assentos dos republicanos e democratas no Congresso e no Senado. De acordo com vários estudos de sondagem, os democratas poderão, desta vez, conquistar a maioria no Congresso e os republicanos poderão continuar a controlar o Senado. No estado da Geórgia, Donald Trump insistiu nas políticas anti-imigração. Vocês querem deixar aquelas caravanas de migrantes entrar no país? Na semana passada mobilizamos os militares. Não estamos aqui para brincar. No Indiana, Barack Obama voltou a denunciar as políticas que criam mais divisões no país. Ao contrário de certas pessoas, não invento as coisas à medida que vou falando. Apoio-me em factos. Controlando o Senado, Donald Trump poderá escapar ao impeachment que os democratas têm tentado levar a cabo desde que o presidente republicano assumiu o poder. O governo iraniano insiste que vai continuar a exportar petróleo, independentemente das sanções dos Estados Unidos da América que entram hoje em vigor. O presidente iraniano Hassan Rouhani não se deixa intimidar com as novas sanções dos Estados Unidos que entram em vigor esta segunda-feira. Falando na televisão estatal, Rouhani disse que o Estado iraniano continuaria a vender o seu petróleo para o mundo como forma de desafiar as sanções norte-americanas. A América quis reduzir a venda do petróleo iraniano a zero, mas nós continuaremos a vendê-lo. Isto é uma guerra econômica contra o Irão, mas a América devia saber que não pode usar a linguagem de força contra o Irão. Nós estamos preparados para resistir. Das sanções definidas pelo Washington, a China, Índia, Turquia, Coreia do Sul e Japão não estão contemplados, o que significa que poderão continuar a importar o petróleo iraniano de modo provisório. Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, alegando que Irão continuava com seu programa nuclear e a financiar terroristas no Iêmen e Síria. O governo cubano, ou melhor, o presidente cubano está de visita oficial à Coreia do Norte. Os dois líderes comunistas afirmaram ter obtido consensos sobre vários assuntos internacionais. Dois países com uma longa história de amizade encontram-se reunidos desde domingo através da visita do presidente cubano Miguel Díaz-Canel à Coreia do Norte. A visita ocorre numa altura em que os Estados Unidos da América impuseram restrições comerciais a Cuba e as negociações com a Coreia do Norte estão paralisadas.
O líder norte-coreano e o presidente cubano disseram que o encontro foi marcante e feito de consensos sobre todas as questões bilaterais e internacionais. Na sexta-feira, o presidente cubano esteve na Rússia, onde reuniu com o presidente Vladimir Putin. A delegação cubana segue agora para a China, Vietnã e Laos. Estamos à beira de mais um intervalo, mas antes eu estou tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 18, 33 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima. Inhambane poderá constar da lista das cidades mais frescas com 29 graus de máxima e 20 de mínima. No centro do país, 40 graus de máxima para Tete, 22 de mínima, 35 graus de máxima no Chimoio e 17 de mínima. Beira terá uma máxima de 31 graus e 21 de mínima, enquanto que Quilimane terá uma máxima de 34 graus e uma mínima de 20. No norte do país, 32 graus de máxima para Lixinga e 19 de mínima, 30 de máxima para Pemba e 22 de mínima, Nampula, 35 de máxima e 19 de mínima. Até já! Acompanha todos os momentos marcantes da segunda edição do Mozefo Young Leaders através do aplicativo Mozefo. Faz já o download através da App Store ou Play Store no teu smartphone ou tablet e acede à informação mais atualizada sobre o evento. Com o aplicativo podes ter acesso à informação sobre os oradores, interagir com os participantes e conhecer os membros da comunidade Mozefo Young Leaders. E ficamos à tua espera nos dias 28 e 29 de novembro. O futuro somos nós. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo o serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia.
São mais de 7 anos de guerra na Síria, uma guerra que fez 6 milhões de refugiados dentro do país e quase outros 6 fugiram além fronteiras. Destes, quase 4 milhões fugiram para a Turquia, o país com mais refugiados em todo o mundo. Um muro de 3 metros de altura ergue-se na vista de quem visita a cidade turca de Rehanli. A parede fronteiriça divide a Síria da Turquia. É uma marca da guerra que os sírios estão a enfrentar, mas também uma marca das dificuldades de um país fronteiriço. Rehanli, aos pés de uma grande comunidade de refugiados sírios, conhecemos o SAM no centro de acolhimento que coordena juntamente com conterrâneos, também eles afetados pela guerra. O SAM perdeu as 2 pernas num bombardeamento. Unimos-nos contra o regime. Era sexta-feira, estava com amigos e fomos atingidos por bombardeiros, talvez por uma munição vinda de um tanque. As minhas pernas desapareceram no instante. 6 anos depois do incidente que quase lhe tirou a vida, o SAM está de volta ao assento da Mota com uma recuperação notável. No início construiu as próprias próteses em Damasco. Mais tarde veio para a Turquia para ser equipado com material adequado num centro conduzido pelo Projeto Nacional Sírio de Próteses. Comecei a fisioterapia há 2 anos. No início era muito difícil, aos poucos foi ficando mais fácil. Sentia que tinha de andar como as pessoas normais, mas depois habituei-me à ideia e tudo ficou mais fácil. A clínica é financiada pelo Departamento de Ajuda Humanitária da União Europeia em parceria com a Relief International. O objetivo é melhorar o acesso a serviços de saúde especializados para refugiados sírios afetados por conflitos. O centro turco foi aberto há 5 anos por médicos de todo o mundo e é dirigido por sírios. Aqueles que iniciaram o projeto vieram de diferentes origens. Eu sou professor de matemática. 12 pessoas tiveram a hipótese de serem treinadas em Ankara durante 3 anos para se especializarem em próteses. Até agora já conseguimos produzir mais de 6.000 diferentes tipos de próteses. Numa situação pós-guerra, as necessidades são elevadas, mas nesta guerra em concreto não há um registro sólido da quantidade de pessoas que precisam desta ajuda. Na Turquia não sabemos a percentagem da reabilitação física desta população. Houve um estudo sobre refugiados na Jordânia e no Líbano que revelou que 60% dos centros de acolhimento tinham alguém com deficiência física. Por isso, se extrapolarmos essa descoberta para 3 a 5 milhões de pessoas na Turquia, podemos imaginar que as necessidades são muito grandes, mas essas são muitas vezes questões não abordadas e invisíveis. Quase metade dos refugiados sírios que fez da Turquia casa vive hoje nas províncias do Sudeste que fazem fronteira com a Síria. Em Hatay, onde fica Rehanli, 27% da população é síria. A média nacional é de 4%. Viajamos para a capital da província, Antakya, para entender como é que a União Europeia está a cooperar com o governo local. Matias, qual é que tem sido o impacto do conflito sírio no sistema de saúde turco? Bem, o sistema de saúde turco fornece assistência médica básica aos refugiados, mas, obviamente, estas pessoas estão fortemente traumatizadas, tanto psicológica quanto fisicamente. E é aqui que a União Europeia age, financia os especialistas que estão a ajudar estes refugiados com estas necessidades médicas específicas. E qual é o objetivo a longo prazo? Esperamos que um dia este tipo de centros especializados possam ser integrados no sistema de saúde turco, porque isto é um trabalho que pode durar muitos anos. A guerra da Síria marcou uma geração inteira. A saúde mental, a reabilitação física e as próteses exigem cuidados caros e de longa duração, mas representam, para milhares de refugiados, a oportunidade de um novo começo. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal, agora com um olhar ao desporto.
O presidente da Comissão de Gestão da União Desportiva de Tsongo, Lucas Gune, diz que a sua direção tem estado a mentalizar os jogadores sobre o desgaste que terão nestas duas épocas, tendo em conta que vão participar na época transitória das Afrotaças, que inicia em finais deste mês. Depois de ter realizado mais de 50 jogos este ano e com o defeso por vir, os jogadores da União Desportiva de Tsongo terão pouco tempo para descansar, já que vão participar nas competições africanas, em que a pré-eliminatória está marcada para 27 deste mês de novembro. Lucas Gune diz que a Comissão de Gestão está a mentalizar nos jogadores a importância de disputar esta época transitória das Afrotaças 2018-2019. Temos estado a mentalizar os atletas que é uma grande oportunidade para eles, sobretudo porque há de haver um cenário que eles vão competir muito mais tempo durante o ano 2019 do que o habitual. Portanto, temos estado a planear a época convenientemente para assegurar que todas as operações correm com sucesso. Mas para que haja uma boa gestão de esforços, Guni diz que o plantel vai ser reforçado com mais jogadores, sendo 3 já identificados, e garantiu que a base vai manter-se na equipa. Neste momento temos 3 reforços confirmados. A Liga Desportiva gentilmente cedeu-nos 2 atletas. Portanto, trata-se do Stélio, mais conhecido pelo Telinho, e o Ifrem. E temos um atleta estrangeiro, conhecido por Amarachi. Pensamos que temos uma base para participar nesta fase de pré-qualificação e qualificação para a fase de grupo da Liga dos Campeões. Para a fase transitória da Liga dos Campeões, Moçambique inscreveu apenas a União Desportiva de Tsongo, que vai conhecer seu adversário nos próximos dias, depois do sorteio que será realizado pela CAF. Os melhores marcadores do Moçambola 2018 e alguns desportistas defendem que a Liga Moçambicana de Futebol deve recuar da decisão de não atribuir o prémio de melhor marcador da prova. É que o organismo estipulou um mínimo de 20 golos para atribuir o prémio e o melhor marcador conseguiu marcar apenas 11 golos. É uma decisão que está a dominar os corredores do desporto nacional. Por decisão da Liga Moçambicana de Futebol, por esta época, não será atribuído o prémio de melhor marcador da prova, uma vez que nenhum jogador conseguiu atingir a fasquia de 20 golos, estipulada pelo organismo. Telinho da Liga Desportiva de Maputo com 11 e Daio do Ferroviário da Beira com 10 lideram a lista dos melhores marcadores e acham a decisão injusta. Por esse objetivo para o ano, porque este ano já estava no meio da época, não era possível, porque todas as equipes têm uma defensiva boa, não é fácil marcar golos no nosso campeonato. Pelo menos nos coroasse com uma coisa, porque não é sempre que se torna o melhor marcador do Moçambola, nem que seja uma medalha para que nossos netos, nossos filhos possam recordar de nós. Já os treinadores Rogério Gonçalves e Aquil Marcelino defenderam que a Liga deveria repensar na decisão. Não é preciso ser financeira, não é preciso ser bens, basta uma medalha, uma estatueta, mas lembrar que quem foi e que fique nas memórias desse atleta e que fique registado que foi ele o melhor marcador. Uma decisão mal tomada pela Liga Moçambicana de Futebol, não tem nada a ver o número de golos com a premiação, eu penso que não. Tem a ver com a competitividade interna que o campeonato exige, é que não facilitou tanto assim. Ahmad Sharif, antigo jogador de futebol, vai mais longe, ao dizer que caso a Liga não recue, corre-se o risco do prémio não sair nos próximos anos. Porque 20 golos para o nosso futebol, onde são 30 jornadas, é muito difícil e nas condições que é feito o nosso campeonato, um jogador atingir 20 golos é obra. Portanto, provavelmente esse prémio vai ter dificuldade de sair nos próximos anos a continuar a ser 20 golos. Lembre-se que para o melhor marcador da prova estava prevista uma premiação monetária de 100 mil meticais. Por seu turno, a Liga Moçambicana de Futebol diz que a decisão de definir 20 golos para a atribuição do prémio de melhor marcador do Moçambola foi tomada pelos clubes depois de um estudo feito. Aliás, Ananias Coana diz mesmo que a ideia é valorizar o prémio e o jogador moçambicano. Não foi a Liga fez uma proposta à Assembleia Geral aprovou. Eu acho que nós já premiamos com 8 ou 9 golos e se calhar esquecemos, tem memória curta. Em 30 jornadas. Houve críticas sobre essa premiação.
Então, começamos a estudar. Okay. Bem, temos que resolver este problema. Como é que nós premiamos? Como é que vamos dar valor a este prémio de melhor goleador? Okay. Fixamos uma cifra de 15 golos. E conseguimos atingir. Recordo-me, Luís Mixon marcou 15 golos nessa época e ganhou o prémio. E no ano seguinte, foi o Telinho, conseguiu 17 golos. Este ano uma redução. Então, nós avançamos para 20 golos. Estamos a valorizar o prémio. Esperamos que, bom, se calhar vai ser difícil, né? Este ano, dar este prémio. E ao fim do jornal, notícias em modo permanente para acompanhar no canal de informação. Boa noite, gratos pela atenção dispensada.